Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você luz, paz, que a alegria do amor possa selar o seu viver. Hoje vamos analisar a ditadura militar, o governo de João Batista Figueiredo. O objetivo é compreender o governo de João Batista Figueiredo como parte de um processo de abertura democrática no Brasil. Conforme Bezerra, João Batista Figueiredo foi o último general a ser presidente no Brasil na chamada ditadura militar, que vai ocorrer entre os anos de 1964 a 1985. João Batista Figueiredo vai governar entre 15 de março de 1979 e 15 de março de 1985 e foi o responsável por consolidar a abertura política do país através da lei da anistia e das eleições indiretas que vai promover a eleição de Tancredo Neves para presidente. Na visão de Aquino, o governo do general João Batista Figueiredo, o último do regime militar, vai consolidar o jogo dos militares, uma abertura lenta, gradual e segura. Assim, o general deu continuidade ao projeto que foi iniciado no governo anterior de abertura do regime, com uma filosofia muito cimentada nesses três pilares. Uma abertura lenta, sem pressa, uma abertura gradual, consistente, consolidada e bastante segura. Desse modo, em agosto de 1979, João Batista Figueiredo assinou a Lei de Anistia, que anulou todas as punições aos brasileiros feitas desde 1964. Isso tanto para civis quanto para militares. Com essa lei, foram revogadas as penalidades propostas nas legislação do regime, como o exílio, a suspensão dos direitos políticos, as aposentadorias compulsórias, dentre outras punições. As absolvições foram concedidas, como dissemos, tanto para os militares que atuavam em favor do regime, quanto aos militantes civis e militares que atuavam contra o regime. Dessa forma, os crimes cometidos pelos agentes do regime e fora do regime foram perdoadas. Segundo o historiador Napolitano, além da lei da anistia, foi aprovada a lei orgânica dos partidos que possibilitou a criação de outros partidos, ou seja, o Brasil deixa de ter um bipartidarismo, como foi em quase toda a ditadura, e passa a ter um multipartidarismo. Consequentemente, houve a extinção, como dissemos, do bipartidarismo, e a partir daí nós temos a criação de novos partidos. O MDB virou o PMDB, a Arena desapareceu e dentre outros partidos que nasceram nesse contexto, nós temos, por exemplo, o Partido Trabalhista Brasileiro, que vai renascer, que era o partido do João Goulart, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, de Leonel Brizola, o Partido dos Trabalhadores, o PT, e outros partidos que vão agregar a corrente política do Brasil. E durante novembro de 1979 foram previstas eleições diretas para governadores de estado, depois de uma luta grandiosa, tanto de político quanto da sociedade, buscando novamente a eleição tanto para governo como para deputado e senadores. Somente em 1982 foram realizadas as eleições diretas
para compor os quadros do Executivo dos Estados e da Câmara Federal, sendo a oposição magitoriamente vitoriosa nesse momento. Ou seja, foi uma vitória do MDB de forma grandiosa. No campo econômico, o governo de João Batista Figueiredo foi marcado pela alta inflação e uma profunda estagnação econômica, evidenciando o colapso da economia do regime militar naquele momento. Isso se somou à crise internacional, vinda com a crise do petróleo desde o início dos anos 70. Para contornar essa crise, a importação de petróleo foi reduzida e ampliaram a prospecção em busca desse insumo, fortalecimento da Petrobras. A crise persistiu, a dívida externa chegou a índice alarmante de 61 bilhões de dólares. Em consequência da crise econômica, ocorreram as demissões em massa nas fábricas do ABC, acarretando mais greve e muita dificuldade para o trabalhador. Nesse momento, nós vamos ter os líderes sindicais que atuavam nessas greves, bem observado pela Lei de Segurança Nacional. Segundo Neves, a abertura política brasileira feita por João Batista Figueiredo não contentava todas as parcelas das Forças Armadas e nem da extrema-direita, pois havia grupos que promoviam ataques terroristas para coibir a ação de grupos de esquerda, Bancas de jornais que vendia jornais impressos de esquerda era atingida por bombas lançadas por esses grupos, e em agosto de 1980 vai ocorrer um fato dramático, tanto mostrando a violência quanto a incompetência de quem promoveu a ação. Então, em agosto de 1980, foram enviadas cartas-bombas para o dirigente da Ordem do Brasil e da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, causando mortes e mutilações de funcionários dessas instituições. Dentre esses atentados, o que mais se destacou foi o caso da explosão de uma bomba dentro do carro de militares no Rio de Janeiro, onde se realizava a comemoração do Dia do Trabalhador, ou seja, em maio de 1981. Este fato é escabroso, esse fato é contraditório. Os militares foram inocentados e o governo do general Figueiredo foi atingido por uma crise por causa desses atentados. Ou seja, os caras não sabiam manipular a bomba e explodiram a bomba dentro do carro, matando um sargento. Segundo a história, após 24 anos de regime ditatorial no Brasil, vai ocorrer um desgaste em diversos setores. Assim, o propósito de uma abertura lenta, gradual e segura vai ser realizada, pois nesse momento, diante de uma frente de oposição liderada pelo MDB, foi estabelecida a eleição indireta para presidente, apesar de um intenso movimento conhecido como direta já. Assim, a emenda constitucional acerca das eleições diretas foi elaborada pelo deputado Dante de Oliveira. No entanto, ela foi reprovada pelo Congresso. E em janeiro de 1985, realizaram-se as eleições indiretas para presidente da República. Os candidatos governistas Paulo Maluf e Flávio Marcílio foram derrotados pela oposição. Sucedeu o governo do general Figueiredo o civil Tancredo Neves, porém morreu antes de assumir. Quem assumiu foi José Sarney. Nesse sentido, chegou o fim à chamada ditadura no Brasil. Dê um joinha e vamos que vamos.